Então, meus queridos amigos, vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos procurar a posição mais confortável. Vamos respirar profundamente. Vamos sentir que esse ar gostoso, ele está cheio de medicamentos. Medicamentos necessários ao nosso reequilíbrio. Vamos respirando mais uma vez, relaxando os nossos ombros. Sentindo o nosso corpo. Buscando em nossa mente a melhor imagem que nos traga paz. Seja do sorriso de uma criança, seja das águas cristalinas, da floresta. Vamos sentir o perfume adocicado das flores. Vamos nos sentindo como crianças que sem medo, sem culpa, brincam nesse jardim. Vamos brincar nesse jardim hoje. Vamos sentir Jesus do nosso lado, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Despertem a criança adormecida que cada um traz em si e deixe que Jesus nos conduza na direção correta. Que a paz do Cristo envolva-nos. Que o manto sagrado de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, possa estar neste ambiente, envolvendo cada um nas suas dificuldades, nas suas interrogações. Busquem, meus irmãos, nesta palestra, sentir essa presença de Jesus em suas vidas. Fiquem em paz e que o Mestre permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós temos o palestrante hoje, o nosso querido companheiro Rafael Vicentini, da Casa Espírita Irmã Clotilde. E o tema que ele nos traz hoje é Geração Nova. Boa sorte. Boa noite a todos. É com grande alegria que eu me encontro nessa casa aqui, nesse mês comemorativo do DIGE. Eu achei linda a apresentação dessas crianças, essa geração nova, e com ela que a gente vai dar início às nossas reflexões. Narra-nos Humberto de Campos, em seu livro Boa Nova, que naqueles tempos em que Jesus estava sobre a terra, logo após aquele primeiro contato com João Batista no deserto, após ter sido batizado no Rio Jordão, ele começa o seu ministério, o seu messianato de amor, indo em direção a Jerusalém, fazendo uma longa caminhada até chegar à grande cidade. E se aproximando do grande templo de Salomão, ele resolve entrar e ficar sobre a escadaria longa para descansar daquela grande viagem. Então ele assenta-se para se refazer daquela longa caminhada, e estava ali próximo
um grupo de sacerdotes conversando em uma palestra animada. E o mais novo, chamado Hanan, talvez tocado por aquele magnetismo superior, por aquele olhar de bondade que irradiava da sua personalidade sublime, aproxima-se e começa o diálogo dizendo: que viestes fazer a cidade, Nazareno? Venho até Jerusalém para a fundação do reino de Deus. O jovem orgulhoso, então, se admira daquela resposta e com o olhar superior lhe indaga: que pensas tu venha a ser isso? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Ora, Nazareno, uma obra divina em tuas mãos? Acaso conta com a participação ou apoio de algum príncipe que lhe auxilia nesse grande empreendimento? Os meus colaboradores virão de todas as partes. Mas é claro, os tolos, os ignorantes estão em todas as partes. Mas me responda uma coisa, Nazareno. Já vistes alguma escultura primorosa, feita de lodo e barro? E então Jesus lhe responde: não existe mármore mais formoso que o mármore do sentimento. E não existe cinzel superior ao da boa vontade. O jovem sacerdote, então, fica aturdido com aquela resposta, procura novamente fazer uma outra pergunta: acaso conheces Roma ou Atenas? E ele finaliza o seu diálogo dizendo apenas: eu conheço o amor e a verdade. Logo após aquele pequeno incidente, após reunir os seus discípulos e novamente estando no grande templo de Salomão, aqueles pescadores singelos se admiram daquele grande templo formado por pedras preciosas, aquele templo adornado de grande cultura para a época. E então, quando eles falam com Jesus, ele responde: eis que não sobrará pedra sobre pedra que não seja derribada. E logo após o recolhimento ao Jardim das Oliveiras, os discípulos se aproximam dele, perguntando quando seriam aqueles acontecimentos. E Jesus, com o olhar para o infinito, como a visualizar o futuro da nossa nação, ele fala do sermão profético, dizendo o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas. Então nós vemos nessa passagem em que Jesus anuncia o futuro da nossa nação, o futuro da humanidade, os acontecimentos atuais que têm trazido para o nosso orbe esses grandes tumultos, esses grandes movimentos que causam grande sofrimento à terra, essas guerras entre nações, essa disputa de reino contra reino, pais que se levantam contra filhos, filhos que se levantam contra pais, e ele acrescenta mais adiante: e por que reinará
a iniquidade sobre a terra, a fé de muitos irá esfriar. Mas aqueles que perseverarem até o final, estes se salvarão. Então Jesus falava naquela época desse processo em que a terra está passando no presente momento, onde nós estamos saindo de um mundo de provas e de expiações para um mundo regenerado. Um mundo onde o mal já não tenha tanta predominância como nos dias atuais. E o nosso benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, em seu livro Transição Planetária, na sua introdução do livro, ele nos diz o seguinte: as dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogatização, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, dos desrespeitos, do desrespeito às leis e à ética e da desconsideração. Nos dias em que nós nos encontramos, temos uma grande perturbação coletiva. A humanidade, ao longo desses milênios, ela adquiriu grandes conhecimentos na área da ciência, da tecnologia. O homem se desenvolveu prodigiosamente a sua inteligência. Porém, ainda falta o desenvolvimento da sua parte moralizada. Como nos disse Shakespeare, em uma de suas falas, que para podermos atingir as culminâncias do mais alto e encontrarmos a Deus, é preciso dispor de duas asas: a asa do conhecimento e a asa do amor. Na atualidade, a criatura humana está muito desenvolvida no aspecto exterior da vida. Desvendamos o átomo. Tivemos grandes avanços tecnológicos capazes de promover o bem-estar e a comodidade. A ciência avançou em medicamentos poderosos, capazes de amenizar as nossas dores, as nossas enfermidades. E ainda assim, o homem, embora essas grandes conquistas exteriores, ainda permanece desconhecido de si mesmo. Em uma obra que eu acho de grande profundidade e de grande beleza espiritual, um livro que fora escrito há mais ou menos 4.500 anos antes do Cristo. Na filosofia, na cultura védica do povo hindu, um livro chamado Bhagavad Gita, onde temos dois personagens centrais. O personagem Arjuna, que era um grande guerreiro, que estava prestes a entrar em combate com uma tribo vizinha. E ele vai ter com o seu guia espiritual, o Krishna, porque ele estava em grande conflito íntimo. Naquela tribo rival havia grandes amigos e parentes. E então ele pergunta ao seu guia, ao seu mestre: como poderei eu, ó grande Krishna, desembainhar a minha espada para atacar aqueles que eu amo? E então Krishna lhe diz que é necessário, para atingir a paz, para atingir o nirvana, que ele entre em guerra. Mas ao longo dessa obra memorável, nós vamos entendendo que a profundidade das palavras de Krishna não se referia àquela batalha sangrenta do qual a humanidade hoje busca para
buscar a paz das nações. Ele se referia àquela batalha interior, onde o indivíduo é levado a combater os seus parentes, aos seus amigos que representam as nossas paixões inferiores, aos nossos vícios que acumulamos ao longo das existências. E onde o Cristo nos diz que para podermos atingir a plenitude do ser, era necessário que deixássemos morrer o homem velho que habita dentro de nós, para que o homem novo ressurja. Em o livro A Gênese, Kardec faz o seguinte apontamento: havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam a terra. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão e continuariam obstaculando o progresso da humanidade. Está aparecendo essas bolinhas embaixo, eu não sei, acho que é o formato do arquivo que eu passei do meu computador para cá. Mas então, havendo chegado esse tempo em que a humanidade atingira um grande progresso, onde o nosso mundo está em grande transformação na sua estrutura física, geológica, há também o grande processo de mudança da criatura humana em sua vida. Essa busca pelo Cristo, pelo seu Evangelho, que fará com que a humanidade consiga atingir um patamar de felicidade e de plenitude. E existe no presente momento aquela mistura entre o joio e o trigo. Bezerra de Menezes, em um dos seus últimos livros escritos pelo Divaldo Franco, chamado Libertação pelo Amor, ele nos diz que nesse período de transição que a Terra está passando, muitos daqueles habitantes das regiões de grande sofrimento do umbral, que estavam aprisionados há muitos séculos, ou até mesmo há muitos milênios, sem reencarnarem, receberam uma última oportunidade para que eles se coloquem no mesmo contexto de processo evolutivo em que a Terra está passando. E eles, se permanecerem nos seus sentimentos ainda endurecidos, se permanecerem ainda distanciados do bem, eles serão levados para mundos primitivos, como outrora aconteceu no sistema de Capela. Emmanuel nos relata no livro A Caminho da Luz que a Terra, quando ainda se encontrava na condição de um mundo primitivo, há mais ou menos 10 mil anos ou 15 mil anos atrás, antes do Cristo, nesse sistema de Capela, onde temos essa estrela de primeira grandeza, que é 5.000 vezes maior do que o Sol. E a sua luz é tão diáfana, tão pura, que se colocássemos essa estrela no lugar do nosso Sol, não conseguiríamos enxergar a olho nu. Seria preciso um telescópio. E nessa constelação, onde os planetas que ali se encontravam naquela constelação estavam passando por um processo evolutivo muito significativo. E já não havia espaço para alguns espíritos que ali habitavam, que estavam ainda apegados ao mal, que estavam ainda endurecidos de continuarem. Então eles foram trazidos para a Terra,
pelo processo de sintonia vibratória dos seus sentimentos. E naquele período, então, formado 4 raças que constituíram o nosso orbe. A raça, o povo dos egípcios, os gregos, os hindus e o povo hebreu. E trouxeram para a terra o conhecimento de que eles dispunham naquele planeta já evoluído. E naquele processo de dor, de sofrimento, eles iriam auxiliar a criatura primitiva que se encontrava nesse orbe no processo de evolução. E após um longo período em que eles conseguiram desenvolver o sentimento, eles voltaram para os seus planetas eleitos e lá continuaram o seu processo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo A Lei do Amor, se não me engano, o Espírito Fenelon nos fala a respeito desse processo evolutivo do princípio inteligente até atingir a sua individualidade. Ele diz mais ou menos o seguinte, que no seu princípio ou na sua origem, o ser não tem senão somente instintos. Mais avançado e corrompidos ele passa para as sensações. Mais instruído e purificado, ele desenvolve o sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne em torno de si esse ardente foco. Então, todos nós caminhamos em direção para o desenvolvimento dos sentimentos, que o ápice é esse amor que o Cristo veio nos trazer à Terra. Então, quanto nós estivermos distanciados desses sentimentos de amor, nesses sentimentos evoluídos, esses sentimentos nobres, a criatura humana ainda caminhará nessas maneiras de grande dor e de grande turbulência. E esse processo, nos diz Kardec, o seguinte: tudo, pois, se processará exteriormente, como soe acontecer, com a única mais capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado moralmente, estará nascendo um espírito propenso ao bem. Eu havia destacado em negrito, só que não apareceu por causa do problema. Não sei o que aconteceu. Estará renascendo um espírito propenso ao bem. Ou seja, enquanto houverem essas desencarnações coletivas, desses grandes desastres, desses tsunamis, desses vulcões, desses acidentes que geram esses desencarnes coletivos, alguns já não estarão reencarnando no nosso planeta Terra. Estarão indo para planetas onde se afinem com os sentimentos daquele povo mais atrasado. E estará renascendo espíritos com a capacidade, com uma sensibilidade mais aflorada, com essa capacidade de desenvolver a parte dos sentimentos. São espíritos altamente evoluídos intelectualmente, mas já trazem dentro de si esse germen, essa sensibilidade que facultará eles desenvolverem os sentimentos bons. E esses espíritos, estando encarnados aqui na Terra, farão esse grande movimento de transformação dos nossos valores equivocados.
das nossas viciações que nós carregamos. Em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais o porquê do egoísmo ainda predominar sobre a Terra, e então eles respondem, é porque ainda nos faltam bons exemplos. O bem ainda é tímido aqui na Terra. O mal consegue campear sobre os homens, sobre a consciência, porque os bons ainda se encontram tímidos. E esses espíritos que já estão renascendo, eles irão trazer essa mensagem libertadora. O Divaldo conta no livro Transição Planetária que o nosso sistema solar, a nossa Via Láctea, ele faz um giro, um périplo que dura em torno de 26 mil anos, em torno de um sistema muito maior do que o nosso sistema solar, a constelação de Touro. E por volta de a cada 12 mil anos, o nosso orbe se aproxima de uma estrela de terceira grandeza chamada Alcíone. E por volta da final da década de 70 e de 80, o nosso planeta Terra se encontra muito próximo desse sistema, dessa estrela chamada Alcíone. E nessa referente obra, o Filomeno de Miranda nos diz que uma grande emigração desses espíritos dessas regiões mais felizes, altamente evoluídos, estarão reencarnando aqui na Terra para ajudar-nos nesse processo de evolução. E nós temos acompanhado esses jovens, essas crianças que trazem dentro de si novos valores, que trazem já uma cultura, um conhecimento que os pais não puderam passar. São essas crianças prodígios que estarão desempenhando tarefas de grande importância. Serão aqueles humanistas que estarão desenvolvendo leis mais harmoniosas, estarão trabalhando para dissolverem essa corrupção que lava a terra. Serão esses grandes cientistas que trará novos conhecimentos, ajudando o homem a juntar a parte material, a ciência material, com a ciência espiritual. Serão aquelas crianças dotadas de grande sensibilidade artística, elevando novamente o padrão da arte para o belo e para o útil, como nos assevera André Luiz. Eu trouxe aqui um vídeo pequenininho, mas muito interessante, de um menininho de 4 aninhos. Ele tocando piano, ele parece que estudou piano mais de 50 anos. Ele é tão pequenininho, gente, que o pezinho dele não consegue chegar nem no pedal do piano. E vocês vendo ele tocando, é uma coisa que realmente não tem explicação. Olha que coisa maravilhosa. 彈多次忽攤就有5000分。彈多次忽攤就有5000分。Olha que coisinha fofa. 上面也是1000的。收拾心情，收拾心情。好激昂㗎，好激昂㗎，知唔知啊？每一下要撞爛啲石頭。
Que coisa linda, gente. De onde vem essa bagagem? Claro que existem espíritos que ao longo dos milênios vêm se desenvolvendo na parte artística. Nos diz o livro dos Espíritos que o gênio de hoje é aquele ser que desenvolveu em determinada área um grande conhecimento ao longo dos milênios. Mas nós vemos um crescimento muito acentuado desses jovens. Eu tenho vários vídeos que eu vi na internet, mas não dá para passar por causa do tempo, de crianças que trazem consigo grande capacidade intelectual, que trazem dentro de si já uma grande capacidade de liderança. Eu trouxe um videozinho pequenininho também de um menininho que ele foi questionado com a sua mãe por que ele tinha que comer animais. Por que nós tínhamos que matar os animais para nos alimentar. Olha que coisinha linda. Esse aqui é pequenininho. Olha só. Tá bom? Tá. Mas come seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha? E quem come também? Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem povo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, outra vez que comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. A gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sorrindo? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa indo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Em vez de polvo, vai ser uma carne. Veja que linda essa criança, né, gente? Olha que grande exemplo. Esses espíritos novos, essa geração nova, são crianças altamente questionadoras. Elas não aceitam essas imposições que os adultos tentam colocar para elas. Elas enfrentam, sim, muitas são chamadas de mal educadas porque elas são questionadoras. Elas enfrentam, sim, esses parâmetros que nós temos no nosso planeta Terra. Então são almas que trazem dentro de si já algo muito mais avançado e que já não se submetem a essas imposições que nós temos no nosso planeta hoje em dia. E por isso que elas estão reencarnando para, com os seus bons exemplos, para que elas possam nos auxiliar no nosso grande processo de evolução. E a evangelização espírita
tem uma grande finalidade: para auxiliar esses espíritos da geração nova. Como nos disse Kardec, são espíritos propensos ao bem. São almas que trazem consigo já o germe dos sentimentos enobrecidos, mas que precisam de um direcionamento. São almas que necessitam ainda que mostre o caminho para que elas possam seguir o caminho do bem. Por isso, a grande necessidade de evangelizarmos os nossos jovens, as nossas crianças. Como nos disse Shakespeare, quando nós não temos um caminho para seguir, quando não temos um objetivo em nossas vidas, qualquer caminho que nos oferecer é válido. Eu uma vez ouvi uma palestra do Fiorido a respeito de um jovem desencarnado de pais espíritas. Os pais deixavam a criança em casa, dizendo que ela só iria para a casa espírita quando ela o quisesse, quando ela tivesse a oportunidade de escolher o que ela quereria para a sua vida, a sua religião. E iam para a casa espírita cuidar dos filhos dos outros e deixavam aquele jovem sozinho em casa. E então, no contato com a internet, ele conhece amizades perniciosas, se envolve com as drogas e morre de overdose, sendo levado para uma reunião de socorro espiritual naquela casa e não querendo nem ouvir falar do nome de Jesus ou da doutrina espírita, porque ele havia sido abandonado pelos pais por causa dessa doutrina. Então estava em grande estado de perturbação. E muitas vezes nós esquecemos que aquele que está à nossa volta, em nossas casas, necessitam muito do nosso amparo, do nosso direcionamento. A criança, enquanto ela se encontra na fase de desenvolvimento, são os pais, sim, que devem mostrar qual é o melhor caminho, para que no futuro ela possa escolher o que é melhor para ela. Mas se ela não tiver opções, o que ela irá escolher? Então, a evangelização é uma tarefa de grande importância nesses dias atuais em que a dor e o sofrimento têm lavrado as famílias por perda desses jovens, pela drogatização, por esses acidentes fatais, porque lhes falta ainda um direcionamento. E nesse processo em que a Terra se encontra de transição planetária, cabe a cada um de nós que nos colocamos na seara espírita para sermos os divulgadores dessa era nova, para sermos os semeadores de esperança, para que possamos divulgar a doutrina de liberdade e de amor que pulsa dentro da gente. No capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, nós temos uma passagem que eu acho das mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Os Obreiros do Senhor, do qual o Espírito de Verdade fala mais ou menos nesses termos. São chegados os tempos anunciados para a grande transformação da humanidade. Ditosos serão aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que houverem esperado. Ditosos serão aqueles que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao retornar, encontre acabada a obra. Mas ai daquele
que por motivo de suas dissensões houverem retardado a hora da colheita. Porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Em vão clamarão graça, graça. E então o Senhor lhes dirá: como implorais graça, vós que não tivestes misericórdia do seu próximo? Vós que esmagastes o fraco ao invés de ampará-lo. Vós que usastes o seu prestígio, o seu poder para a satisfação do seu orgulho. Vós que fizestes derramar lágrimas ao invés de secá-las. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham buscado na terra. Deus procede nesse momento com o seu censo e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, para que estes não usurpem o salário dos servidores animosos. E aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, é que Deus confiará outras muitas na grande obra de regeneração por meio do Espiritismo. Cumprir-se-ão, então, aquelas palavras: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos no reino de Deus. Nós temos em nossas mãos o Consolador prometido. Nós temos essa mensagem de esperança que representa a grande luz para as trevas que se abatem momentaneamente no nosso planeta. E somente através dos nossos esforços e desses grandes missionários que virão e já estão reencarnando sobre a Terra, é que nós poderemos mudar essas paisagens de dor e de sofrimento que lavam o nosso orbe no presente momento. Narra-nos Divaldo Franco que aqueles grandes missionários do pretérito, como Sócrates, Platão, Pitágoras, os grandes artistas do Renascimento, os grandes filósofos iluministas, os grandes místicos do passado, nesse início de século XXI, estão reencarnando para também colaborar com essa era nova. E diz-nos Divaldo que por volta do ano de mais ou menos 2052, teremos já uma grande modificação na nossa estrutura planetária, na nossa estrutura social, onde esses espíritos que aqui já estão reencarnados irão contribuir para esse grande movimento. E eles nos convidam para que sejamos nós esses trabalhadores da última hora, esses trabalhadores incansáveis de Jesus, para auxiliar aqueles que ainda não o conhecem. Temos uma grande tarefa e devemos todos ser esses semeadores de esperança. Gostaria de compartilhar com vocês aqui o nosso vídeo de abertura do nosso 34º MES, com o título Os Semeadores de Esperança, que farão a comemoração do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos acompanhar a música que é muito bonita. Amor é a essência de Deus que produz em nós. Caminhamos juntos, nunca estamos sós. Desejos passageiros, lutas são reais.
Por que é tão difícil deixar o que ficou pra trás? Vamos impulsionar a nossa fé, nos libertar, fazer florir com sentimentos e amar, contagiar o mundo em transformação e acender a alegria no coração. Semeadores de esperança, o futuro começa aqui. Somos pequenos, mas capazes de evoluir. Você é perfeito, veio do jeito certo para construir. Chegou a hora de agir. Tudo que nós precisamos está aqui. Este mundo que escolhemos viver e progredir. Certeza da existência só cabe a gratidão. Não cabe a exigência, a força está em nossas mãos. Vamos impulsionar a nossa fé, nos libertar, fazer florir bons sentimentos e amar, contagiar o mundo em transformação e acender a alegria no coração. Semeadores de esperança, o futuro começa aqui. Somos pequenos, mas capazes de evoluir. Você é perfeito, veio do jeito certo para construir. Chegou a hora de semeadores de esperança, o futuro começa aqui. Somos pequenos, mas capazes de evoluir. Você é perfeito, veio do jeito certo para construir. Chegou a hora de agir. Chegou a hora de agir. Como disse a mensagem, chegou a nossa hora de agir. E para que o reino de Deus possa instaurar realmente aqui na terra, devemos trabalhar o nosso sentimento. Lembrando a história do início, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje, que Ele possa ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida,
e que Ele nos ampare e nos abençoe de retorno aos nossos lares. Muito obrigado. Agradecemos você, Rafael. Muito bom. Seguiremos tentando semear, né? Vou pedir à nossa companheira Márcia que nos oferte a nossa prece de encerramento. Vamos então, nesse momento, envolvidos por essa energia sublime, dessa mensagem que nos trouxe tanta esperança. Vamos lembrar a doce imagem de Jesus. Vamos lembrar dessa imagem e nos sentir envolvidos por ela, por essa energia de amor, de renovação e de muita paz. Possamos, Jesus, seguir contigo, seguir sempre nos renovando, sentindo esse amor dentro de nós, espalhando ele, sentindo que ele está a envolver todo o nosso planeta, com cada transformação que já somos capazes de fazer. É nessa confiança que vamos seguindo para os nossos lares, nos sentindo cada vez mais melhores. Que a paz do Cristo nos envolva, nos renove e siga conosco, hoje e sempre. Que assim seja.